eu ainda não comecei, e por aí vai. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus, todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E uma coisa que não pode faltar no meu e no seu coração é gratidão. E normalmente, quando é que nós somos gratos? Dezembro é o mês da gratidão. A gente não espera, quase que não espera. Mas da mesma forma como não pode haver um dia específico para as promessas, e também não pode haver um mês específico para a gratidão, as nossas promessas e a nossa gratidão, ela tem que ser diária. A nossa gratidão, principalmente, ela tem que ser diária. Eu não posso ficar esperando, quando terminar o evento, quando terminar a minha casa, quando terminar a minha viagem, quando terminar isso, ou terminar o ano, terminar a semana, aí eu agradeço. A nossa gratidão, ela tem que ser constante. E um dos versículos que é muito impactante para mim, particularmente, está lá em 1 Samuel, que é referente à palavra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas vezes a gente deixa passar esse versículo, a gente deixa passar o significado dessa palavra. E então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 2. Nós vamos ler até o 17. E o texto diz assim, a partir do versículo 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaim e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Versículo 5. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. E tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Versículo 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta passando por Betel,
Gilgal e Mispa, julgava Israel em todos os seus lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Vamos fechar o olho só por mais um momento e fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos essa noite pela tua graça, pelo teu amor. E colocamos, Senhor Deus, a palavra do Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor venha, Pai, com o teu Espírito Santo, ministrar sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que tudo aquilo que eu vier, Deus, a trazer, tudo aquilo que foi estudado, Pai, seja, Senhor Deus, direcionado pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos em relação a essa palavra Ebenezer é consagração. A nação de Israel ela estava corrompida naquele momento. O povo estava pecando, tinha se esquecido do Senhor e se perdeu pelos caminhos da idolatria. Eles fizeram tantas coisas erradas que acabaram se esquecendo. Os caminhos que eles estavam seguindo já não eram os caminhos que o Senhor havia ensinado para eles. E havia uma coisa pior ainda de se esquecer, é que quando eles se lembravam, eles faziam dois cultos, um culto a Deus e um culto a outros deuses que eles acreditavam existir. Eles estavam dividindo as orações deles. É como se eles fizessem uma oração para Deus e pensassem, não está dando certo, ou não, está dando certo, então eu vou orar para esse Deus que a gente criou aqui para ficar mais forte, para que nós possamos ficar mais fortalecidos. Ou vice-versa. Fazia uma oração aqui e pensavam, não, a gente também vai fazer a Deus, para Deus não ficar triste. E eles começaram a dividir as orações dele, dividir a atenção, mas entendam uma coisa, o nosso Deus não é um Deus de divisão, e não é um Deus que aceita também dividir a sua glória, porque se ele tivesse aceitado dividir a sua glória, certamente estaria ele e Satanás no céu, recebendo a adoração dos anjos, porque essa era a vontade de Satanás. Então veja que Deus não é um Deus que se divide, não é um Deus que quer compartilhar da sua adoração com deuses que foram criados por mãos humanas. Mas o profeta Samuel, ele foi muito direto quando ele fala o quê? De todo o coração, porque ali não há como dividir a nossa adoração. Não pense, irmãos, que por mais que Satanás venha tentar nos enganar, venha trazer mentirinhas e lorotas para que a gente caia nesse engano de que está tudo bem você vir à igreja, adorar a Deus e fazer outras coisas. É como aquela mentira que todo mundo geralmente já deve ter ouvido e uma grande parcela da população quer pregar, que é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Não é, porque Jesus deixou isso muito bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse "o" é para dar essa ênfase, que ele é o caminho, não há outro caminho. Então não há como eu querer andar no caminho de Jesus, mas em determinado momento eu estou meio... tá chato esse caminho aqui, eu vou para um caminho que me dá um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de emoção. Eu vou buscar algo que possa satisfazer o meu coração, possa satisfazer a minha alma. Mas lembre-se de que a nossa alma, ela é insaciável. E o que mais existe hoje são recursos para saciar a alma. E cada vez mais ele é mais intenso aquilo que vem para saciar a nossa alma, porque a nossa alma, de certa forma, como ela é insaciável, a gente busca mais. Um exemplo são as redes sociais. E hoje, no curso que eu estava fazendo no colégio, eu não sabia desse detalhe. A palestrante, ela dizendo que ela foi assistir no cinema aquele filme Mufasa, não sei se aqui alguém já assistiu, que é a continuação do Rei Leão. Eu ainda não assisti, mas ela fez uma pergunta, quem aqui assistiu? Alguns professores levantaram a mão e ela falou assim: o que vocês sentiram? A maioria dos professores que trabalham comigo são professores já de 30 anos para cima. E eles disseram que, assim como ela, que eles sentiram ali uma grande angústia, porque era emoção e suspense e uma coisa para do começo ao fim. Aí
estava explicando, falou, por que que esse filme foi feito dessa forma? Porque a geração que nós temos agora é uma geração de 3 em 3 segundos, precisa passar o perfil para cima, porque aquilo que você vê já não fugiu a palavra, não sacia a alma. Tanto é que os vídeos tinham 3 minutos, diminuiu para 1, para meio minuto, 20 minutos, 10 minutos. Hoje, quanto mais rápido possível for a mensagem, melhor para quem está assistindo. E aí nós temos crianças, nós temos adolescentes e jovens e adultos muito ansiosos. E aí ela disse que ela é uma pessoa que ela gosta de ver os detalhes. E ela não conseguiu ver os detalhes porque era muito intenso. Por que que é isso? Porque a alma ela é insaciável. Então não tem que colocar algo para uma criança assistir por 1h30 que não seja de forma que venha a impactar ela de 3 em 3 segundos, de 10 em 10 segundos, porque senão não vai ter público. E Satanás sabe muito bem disso. Satanás sabe muito bem que nós, depois de 45 minutos mais ou menos, eu estou falando nós aqui nessa faixa de idade que nós estamos, 45 minutos já é muito. Culto de domingo à noite, o pastor está passando os 45 minutos, eu falei, misericórdia, o que está acontecendo com esse pastor? Mais hoje. Uma época que eu vim, que eu ia em cultos que duravam 1h30, 2 horas, uma vez fiquei num culto, era 3 horas, e você não vê passando o tempo. Mas naquela época não havia essa necessidade de saciar a alma. Então nós temos com a nossa adoração, essa adoração que Satanás quer pegar para cada um de nós, que é uma adoração rápida. Tá tudo bem, vai lá, 2, 3 segundos, muito obrigado, amém, e parte para a próxima. Senhor Deus, muito obrigado, e parte para a próxima, porque eu não tenho tempo. Mentira. Todos nós temos muito tempo para adorarmos a Deus. Imagine que você possa fazer uma recapitulação do seu dia. Você vai ver o quanto de tempo você passou fazendo coisas desnecessárias. Quando você pega o seu celular, tem alguns celulares que aparece lá quanto tempo você ficou no Facebook, quanto tempo no Instagram, quanto tempo em cada aplicativo. O meu tem isso. E aí, se eu olhar aquilo e falar assim, eu não tive tempo durante o dia, é uma grande mentira. Porque se eu for pegar 6 horas, 7 horas que eu fiquei no celular, um exemplo, 2 horas lá no Facebook. Não fiquei 2 horas no Facebook. Mas foi assim, 30 minutos aqui, 20 minutos ali, 40 minutos ali, vendo algo desnecessário. E é isso que Satanás quer que a gente faça, porque ele quer que a gente comece a dividir a nossa adoração do Senhor com outras coisas. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele não é um Deus de partes, ele não é um Deus de resto. Ele não quer apenas 10% do meu coração. Ele não quer 10% do meu tempo apenas, ele quer a minha vida inteira. Ele não é um Deus que se contenta em dividir a minha atenção com outra coisa. Porque ele quer a atenção plena. Porque Deus é um Deus que exige isso? Claro. Porque senão ele não teria nos criado. Ele não nos criou para falar assim, eu vou colocar o Rafael ali, mas está tudo bem, ele pode fazer o que ele bem entender, porque eu vou estar aqui e na hora que ele quiser eu volto. Não, Deus ele quer essa proximidade. Quando ele colocou Adão e Eva no jardim, ele vinha todo dia ali, na viração do dia para a noite, porque ele queria ter relacionamento, e é isso que Deus espera de mim e de você, um relacionamento próximo dele, um relacionamento diário, um relacionamento do qual eu possa conhecê-lo e ele também possa me conhecer. E aí eu faço uma primeira pergunta: o quanto nós estamos nos entregando a Deus? O quanto nós temos colocado o nosso maravilhoso tempo, como algumas pessoas costumam dizer, na presença do Senhor? Quantos de nós estamos nos entregando verdadeiramente ao Senhor? O povo de Israel adorava a Deus e adorava as estátuas de outros deuses, dividiam a atenção com o Senhor. Mas, irmãos, todos nós aqui, quando nós nascemos de novo, quando em um determinado momento você veio à frente, ou numa campanha de oração, ou numa reunião na sua casa, você se levantou e disse, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ali você nasceu de novo. Deus nos entregou um novo começo, uma nova jornada, uma nova vida. E as velhas coisas já ficaram para trás. Quantos de nós
estamos ainda querendo pegar pequenos traços daquela velha personalidade, aquele velho homem, aquela velha mulher e quer ficar agregando ao que está vivendo hoje, não tem como. Quando Deus nos chamou para viver essa nova vida, Ele disse o seguinte: eu quero você, Rafael, por completo. Eu não quero que você divida o seu tempo comigo, com internet, com celular, com televisão, com filmes, com coisas que não vão agregar a nada ao nosso relacionamento. E aí entenda, irmãos, que isso aqui não é com relação a pregar o seguinte: está proibido ficar com o celular, está proibido assistir um filme, está proibido ler um livro. Não. Mas o quanto disso tem agregado ao meu relacionamento com o Senhor? Ou quando eu pego meu celular, eu tenho que falar assim: Deus, é o seguinte, fica aí, que eu vou ficar aqui, tá? E aí eu viro de costas para Deus não ver o que eu vejo no meu celular. Deus, fica aí no quarto, porque eu vou lá na sala assistir uma série agora. Fica deitadinho lá na cama, descansando. Por quê? Porque, a série que eu vou assistir, Jesus não assistiria. O lugar onde eu vou, Deus também não colocaria os pés. E aí você entende, irmãos, que não é uma questão de pregar, não faça isso, levantar uma bandeira, mas entender o seguinte: o que eu faço tem honrado a minha vida diante do Senhor? O que eu faço tem agregado para o meu relacionamento com o Senhor? Porque o povo de Israel estava fora desse caminho. O que eles faziam não agregavam em nada a comunhão deles com o Senhor, porque eles dividiam a atenção. E Samuel estava dando uma nova chance para aquele povo, quando ele chama aquele povo, para que eles possam entender. E ali o povo clamou, se arrependeu. Samuel ofereceu o sacrifício ao favor daquele povo. Irmãos, durante toda a nossa caminhada nós vamos ter momentos em que nós vamos ter que entregar aquilo que nós estamos segurando, que está impedindo o nosso relacionamento com o Senhor. Eu vou fazer uma pergunta: é fácil largar algo ao qual eu estou apegado e acomodado? Não, não é fácil. Hoje, quando você vai nesses cursos de treinamento pessoal, gerenciamento de tempo, o que eles mais falam, e alguns gritam, falam assim: larga o que você está pegando e você está segurando e você está acomodado. E aí a pessoa coloca lá, talvez seja medo, procrastinação, vergonha, e eles gritam: solte isso, porque isso não vai permitir que você tenha uma nova vida. Claro que ali tem todo o envolvimento para saciar a alma, mas o que Deus está falando é o seguinte: quanto tempo mais você vai ficar acomodado nessa vida em que você não me adora por completo? Quanto tempo você vai ficar se prendendo atrás dessa procrastinação de levantar e pegar a Bíblia e ler, estudar e refletir nela? Há um pastor, eu não me recordo agora o nome dele, que ele disse o seguinte, que quando é de manhã ele acorda, a primeira coisa que ele faz é orar. Então o que ele faz? Ele pega e vai se largando na cama até chegar no chão, porque ele fala assim: eu vou me lançar aos pés do Senhor. E ele faz uma oração de entrega, de confissão ao Senhor. Aí depois sim ele fala: eu me levanto, e aí eu vou fazer as demais coisas que eu tenho para fazer durante o meu dia. A primeira coisa que ele faz é entregar o coração dele, a vida dele, nas mãos do Senhor. Quantos de nós estamos realmente fazendo isso de todo o coração para bater uma meta? Como tem aquelas metas no celular para ler a Bíblia? Então hoje eu li a Bíblia, mas o quanto você realmente leu e absorveu? Eu tenho um aplicativo, e aí tem pontuações, e às vezes ele dá umas medalhas, porque eu atingi uma meta. Mas será que a leitura está sendo só por causa da meta? Ou é para que eu me sacie na presença do Senhor? E viver com Deus, irmãos, é um arrependimento, é entrega, é consagração. Abra comigo no Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, versículo 10. Diz assim o salmista: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos.
De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Arrependimento, entrega, consagração e decisão. Você um dia decidiu. Eu creio que você não levantou um dia e aceitou a Jesus porque alguém ficou gritando do seu lado ou ficou cutucando você. Vamos. Se você fez isso, irmão, e até hoje você vive sobre essa decisão que você levantou porque alguém cutucou você e você fez isso, mas o seu coração não está entregue a Jesus, peça perdão a Deus e se entregue verdadeiramente. Porque a pessoa que me convidou um dia para conhecer Jesus, a minha salvação não vai depender porque ele me convidou. Vai depender de quanto eu estou me entregando a Deus todos os dias. Não vai depender daquela irmã que orou pela nossa família há 20 anos, 22 anos atrás. Não é aquela irmã que vai nos salvar. Quem vai nos salvar é Jesus. A minha mãe, a minha sogra, a minha família pode orar por mim todos os dias, fazer campanhas, mas se eu não me consagrar ao Senhor, eu não alcanço os céus. Se eu não viver como um pobre de espírito, como Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, quando ele fala sobre o Sermão da Montanha, se eu não entender que eu necessito de Deus, eu necessito do Senhor, porque eu sou pobre espiritualmente, eu não alcanço o reino dos céus. Enquanto, irmãos, nós estivermos dividindo o nosso coração, Deus nunca vai se revelar completamente a nós. Ele nunca vai se entregar. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Veja só o que ele diz aqui. Aqui é um versículo muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, isso aqui não é versículo para colocar em adesivo no carro, na porta de casa e falar que está vivendo isso só porque tem um adesivo. Isso aqui não é versículo para ficar usando, e eu vou usar o que aconteceu na época da eleição, que um candidato ficava usando isso aqui, e um monte de gente usava, mas não vivia. Não adianta eu ter isso aqui escrito na parede da minha casa, mas se eu não viver, como ele diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas se eu só falar, mas não houver ali no meu coração sinceridade naquilo, a segunda parte do versículo não acontece. A segunda parte do versículo fica esquecida, ela some como a areia, vai desaparecendo nas nossas mãos quando a gente tenta segurar. Desaparece. E quais são, irmãos, os deuses que você precisa entregar para adorar somente o Deus eterno? O que é que você está usando para a sua adoração? Mas Rafael, pastor, eu não vou em outra igreja, eu não vou em outra, eu não sigo outra religião, eu não tenho imagens na minha casa. Entenda que adoração não é o fato de nós estarmos aqui enquanto tocamos uma guitarra, uma bateria, cantamos uma música. Adoração é um estilo de vida. Adoração é o que eu faço todos os dias com a minha vida que realmente honra a Deus. Será que no meu dia a dia as minhas piadinhas, elas têm duplo sentido? E para mim está tudo bem? Todo mundo faz. Sabe aquelas piadinhas com duplo sentido? Será que isso honra ao meu Deus? Será que quando eu entro no carro, tem pessoas que não fazem isso, mas eu ainda gosto de ouvir rádio, ficar ouvindo notícias. Será que as músicas que estão tocando ali, quando é entre uma notícia e outra, são músicas que engrandecem ao Senhor?
E eu estava nesse hábito, deixava lá, passava o jornal, de repente vinha uma música e deixava, porque na minha cabeça estava a música lá, mas de repente eu me via cantando aquela música. Abaixo. Aí eu mais ou menos calculo o tempo da música, aí eu ergo de novo para poder continuar ouvindo o noticiário. Porque quando você menos espera, você está cantarolando a música, ou está assoviando por aí. E o que aquela música agrega para a sua vida? O que aquela música agrega para a sua comunhão com o Senhor? Então, irmãos, o primeiro ponto que eu falei foi a consagração. O segundo é o sobrenatural, porque enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto pelo povo, Deus estava agindo em vitória ali para o seu povo. O povo antes derrotado, por sua arrogância, alcançou o favor de Deus. 1 Samuel 7, no versículo 7, diz assim, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. E então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Aí veja o que diz no finalzinho do versículo 10, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Enquanto Samuel amava, enquanto Samuel adorava, consagrava sua vida, Deus estava agindo. E irmãos, não vai ser diferente na minha e na sua vida. Enquanto nós estivermos adorando, nos consagrando, buscando ao Senhor, Deus vai estar agindo sobre nós e por nós. Porque não tem, irmãos, como eu falar assim, eu aceitei a Jesus, eu fui na igreja quarta-feira, eu orei, eu cantei, até pedi para o pastor orar, me ungir, beleza, agora eu vou para minha casa, eu vou assistir uma coisinha aqui, ouvir uma musiquinha ali, vou brigar com quem eu tiver que brigar, vou falar umas bobeiras, vou contar umas piadinhas que não tem nada demais, sabe aquelas piadinhas da Praça Nossa, que é tudo com duplo sentido? Não tem nada demais. Espera lá. E a consagração? Fica onde? E a busca constante, a busca ali incessante pelo nosso Senhor? É só na quarta-feira, só no domingo? Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos o trovão do Senhor, que cura o meio, a doença, ou dá paz em meio ao desespero? Às vezes, irmãos, ali a gente estava passando por um momento de grande tribulação e a gente ouviu um trovão, que aqui, para ilustrar, é a voz do Senhor. Será que nós ouvimos o trovão ou a gente continuou sofrendo e a gente não deu a atenção necessária? O trovão não era do povo, era uma ação de Deus, e nas batalhas se levantaram contra nós e parecia impossível a vitória. Quantas vezes eu vivi momentos da minha vida em que eu olhava e eu pensava, é o fim, não tem mais o que fazer, acabou. Quantas vezes eu olhei para algumas situações da minha família e falei, não tem mais o que fazer, e ali vinha o choro, vinha o desespero. Quantas vezes você passou por isso? Quantas vezes você olhou para aquela situação e disse, não há nada que possa ser feito? Quando eu digo não há nada que possa ser feito, eu estou dizendo assim, o meu Deus não é o Deus do impossível. Eu vou cantar o inverso, que a música diz, o meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Se eu não tiver fé, tudo isso que eu cantei cai por terra. Tudo isso não passa de uma linda canção que não vai ser vivida na sua plenitude. E Deus age, irmãos, quando a linha do impossível ela é ultrapassada e quando nós não conseguimos ver mais nenhuma saída. Abra comigo em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isto é impossível aos homens,
mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se você crê, se você se entrega, tudo é possível. Tem outro louvor? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Mas se você crer, se você se entregar, se você se consagrar ao Senhor. Irmãos, outra pergunta que eu deixo para vocês é: em quais batalhas da sua vida você precisa ouvir o trovão do Senhor? Qual que é a batalha que você está enfrentando nesse momento que você precisa ouvir o Senhor agindo sobre a sua vida? Assim como o povo de Israel naquela época ouviu aquele grande trovoar que fez com que os filisteus ficassem aterrorizados. O último ponto, irmãos, o terceiro e último é Ebenezer. Imagine só a festa dos israelitas, quando eles viram os filisteus derrotados, porque ali eles deixaram que o medo os atormentasse. Mas quando eles ouviram o trovão que vinha dos céus, que era Deus agindo, e os filisteus sendo derrotados, ali houve uma grande festa. E nesse dia Deus declarou a vitória de Israel sobre seus inimigos, que é o que a gente vê lá em 1 Samuel capítulo 7, 12 e 13, nós já lemos ele. E como que é maravilhoso, irmãos, quando nós recebemos uma bênção. Quem é que fica feliz quando recebe uma bênção do Senhor? Porque quando você recebe um presente no seu aniversário, você já não fica feliz? Tem pessoas que ficam felizes com um presente simples. Ganhou ali uma caixinha para poder guardar uns bibelozinhos, já ficou muito feliz. A minha mãe é dessas pessoas, ela ganhou um presentinho, ela já fica muito feliz. Você dá um laço para ela já fica feliz. Receber as bênçãos de Deus gera alegria no nosso coração, e a vitória é certa, mas irmãos, a gente precisa de sabedoria para agir depois dela. Porque muitas pessoas em determinados momentos recebem a bênção do Senhor, ficam felizes, mas depois falam assim: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como eu vou agir? E ali então, naquele momento que nós vimos em 1 Samuel, Samuel ergueu um altar para Deus e deixou ali uma marca do agir do Senhor. Samuel não queria que ninguém se esquecesse, por isso ele levantou um altar, colocou ali uma pedra, e ali ele chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O povo judeu tem por hábito fazer isso, eles deixam pedras em cima do túmulo de uma pessoa, no intuito, na simbologia de falar assim: nós agradecemos pelo que você fez. Quem aqui assistiu aquele filme A Lista de Schindler e conseguiu ir até o final? Ele tem 3 horas. No final tem uma cena de alguns judeus vivos ainda, que foram salvos por Oskar Schindler, indo no túmulo dele. E aí toca uma música de ouro, e aí cada judeu que passa coloca uma pedra. Muitas pessoas, quando viram aquilo, não entenderam. Eu também não entendi, mas depois, quando eu fui estudando, aquilo ali era uma forma daquele povo dizer o seguinte para aquele homem: muito obrigado. Muito obrigado, porque você nos libertou. Você deu a sua vida para que a gente pudesse sair das mãos dos nazistas. Claro que eles não estavam colocando ali para ele, para aquele homem, para Oskar Schindler, a posição de Deus, mas eles estavam agradecendo ao que havia acontecido. Nós não temos por simbologia entregar pedras para as pessoas. No Brasil, você entregar uma pedra é sinal de raiva. Vou tacar uma pedra naquela pessoa para ver se ela acorda, porque a minha raiva é tão grande. Mas lembre-se de fazer algo que marque aquilo que o Senhor fez pela sua vida, para que você possa sempre se lembrar. Porque, irmãos, a nossa memória ela é muito curta, infelizmente. A gente não tem uma memória igual de peixe beta, que esquece as coisas depois de 3 segundos, 4 segundos, acho que 6, não me lembro agora. Mas quantos de nós deixamos passar aquilo que o Senhor fez? Fizemos como o povo quando saiu do Egito, se esqueceu do que o Senhor havia feito no Egito, se esqueceu que o Senhor abriu o mar, se esqueceu que o Senhor derrotou o povo de Faraó, o exército egípcio, para que eles pudessem ser salvos. E começa uma lamentação, mas ali Samuel deixou bem claro: até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos consagrar as nossas vidas a Ele.
Então, irmãos, quando nós estivermos com dor, triste, sem esperança, que nós possamos olhar para uma pedra, assim como aquele povo olhava para a pedra e lembrava: até aqui nos ajudou o Senhor. E quando o medo, a dúvida, tudo parecer perdido, nós possamos olhar para essa pedra, para essa rocha que é Jesus Cristo. Essa é a pedra ao qual eu tenho que me firmar, eu tenho que me segurar, para que nos momentos de tribulação eu possa estar firme. E que hoje, amanhã e para todo sempre nós possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu convido você a se colocar de pé, e eu queria que você pudesse projetar o último versículo para mim, fazer um favor, que está em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai vir humilhação, vai vir apontamento de dedo, vai vir pedra de crítica, vai vir pedra para matar, porque você adora o Senhor Jesus. Vai vir momentos na sua vida em que você vai pensar: agora, eu vou falar que não gosto, que eu não sou dessa igreja para que eu possa ser aceito. Não, irmãos, faça como está escrito em Marcos: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o meu desejo nessa noite, irmãos, que você seja essa pessoa que vai perseverar até o fim e será salvo. Convido você a fechar seus olhos e fazer uma oração a Deus, entregando o seu coração ao Senhor. Se você ainda não fez essa oração de forma verdadeira, significativa, se um dia você só levantou porque alguém te puxou, porque alguém ficou ali te impulsionando, que você possa fazer isso nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, Pai. Te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nos entregamos a Ti nessa noite, colocamos o nosso coração diante de Ti, no Teu altar, Pai. Senhor Deus, escancaramos, Pai, a nossa vida a Ti e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro. Ó Espírito Santo de Deus, ministra sobre as nossas vidas, nos incomoda com aquilo que ainda nos afasta da Tua presença, Pai. Senhor Deus, e como Samuel colocou aquela pedra para que o povo de Deus, para que aquele povo lá em Israel não se esquecesse do que o Senhor fez, nós possamos olhar todos os dias para Jesus e nos lembrar daquilo que Ele fez na cruz, por mim e por cada um dos meus irmãos. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós possamos todos os dias nos lembrar que o Senhor nos salvou, nos libertou, nos arrancou de toda a escuridão e de todo o pecado, de todas as amarras do inferno, e nos trouxe à luz para que pudéssemos andar livremente e adorar ao Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Senhor Deus, a Ti consagramos a nossa vida, consagramos, Senhor Deus, tudo aquilo que temos e fazemos nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Venha ao nosso encontro, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar um louvor e ao final, se você precisar de uma oração, nós vamos estar aqui à frente